Lei Orgânica da Cidade de Rio Bonito. Título 1. Do Município. Capítulo 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O município de Rio Bonito integra, com autonomia político-administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Constituição do Estado. Parágrafo 1º. Todo o poder do município emana do seu povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Parágrafo 2º. O município de Rio Bonito organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e as leis que adotar, atendendo aos princípios da Constituição Federal. Parágrafo 3º. São símbolos do município de Rio Bonito, instituídos por lei, a bandeira, o brasão e o hino. Parágrafo 4º. A cidade de Rio Bonito é a sede do governo do município e a este lhe dá o nome. Artigo 2º. São poderes do município, o legislativo e o executivo, independentes e harmônicos entre si. Parágrafo único. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são eleitos para mandato de 4 anos até 90 dias antes do término do mandato daqueles que devem suceder na forma instituída pela Constituição Federal. Artigo 3º. São objetivos fundamentais do Governo Municipal de Rio Bonito. Inciso 1º. Garantir, no âmbito de sua competência, efetividade dos direitos fundamentais de pessoa humana. Inciso 2º. Colaborar com os governos federais e estaduais na formação de uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 3º. Promover o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade local. Inciso 4º. Promover adequado ordenamento territorial de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população e a integração urbano-rural. Inciso 5º. Promover o bem comum sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Capítulo 2. Da competência do município. Artigo 4º. Compete aos municípios. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual no que se fizer exigir para a obtenção dos objetivos previstos no artigo 3º. Inciso 3º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar sua renda na forma da lei. Inciso 4º. Criar, organizar e suprimir distritos obedecendo à legislação estadual. Inciso 5º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, por ter caráter essencial. Inciso 6º. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino de 1º, 2º e 3º graus. Inciso 7º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8º. Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo urbano. Inciso 9º. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e similares. Inciso 10. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso 11. Fiscalizar, fixar e cobrar tarifas ou preços públicos. Inciso 12. Instituir o quadro dos servidores públicos, planos de carreira e regime único.
Inciso 13. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Inciso 14. Amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de deficiência. Inciso 15. Promover, sobre a limpeza das vias e dos logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Inciso 16. Conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e outros. Inciso 17. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. Inciso 18. Dispor sobre organizações, administração e execução dos serviços locais. Inciso 19. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. Inciso 20. Cassar a licença concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança ou aos bons costumes, fazer cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Inciso 21. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Inciso 22. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Inciso 23. Fixar os locais de estabelecimento de táxis e demais veículos. Inciso 24. Conceder, permitir ou autorizar e fiscalizar os serviços de transporte de táxis, fixando as respectivas tarifas. Inciso 25. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios. Inciso 26. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes de anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 27. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do poder de polícia administrativa. Inciso 28. Fiscalizar, nos locais de vendas, o peso, medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Inciso 29. Estabelecer e impor penalidade por infração às suas leis e regulamentos. Inciso 30. Promover os seguintes serviços. Alínea A. Mercados, feiras e matadouros. Alínea B. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais. Alínea C. Transportes coletivos estritamente municipais. Alínea D. Iluminação pública. Inciso 31. Regulamentar o serviço de carro de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Inciso 32. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecimento prazos de atendimento. Seção 2. Da competência comum. Artigo 5º. É da competência comum do município, da União e do Estado, na forma prevista em Lei Complementar Federal, inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural,
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a destruição e a descaracterização das obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como doar ou comercializar obras assim caracterizadas. Inciso 5. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social nos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 6º. Compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e aquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 7º. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma de lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar qualquer propaganda político-partidária ou campanhas com objetivos estranhos à administração e ao interesse público, quer seja através da imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante, cartazes ou outro veículo de comunicação. Capítulo 3. Dos distritos. Artigo 8º. O território do município poderá ser dividido em distritos e estes em subdistritos por lei municipal, observando o disposto em lei estadual. Parágrafo único. O distrito será designado pelo nome da respectiva sede, que terá a categoria de vila. Artigo 9º. São condições para que um território se constitua em distrito. Inciso 1º. População correspondente a 20% do eleitorado. Inciso 2º. Mais de 5% de eleitores do município. Inciso 3º. Existência, na sede, de escola pública, unidade de saúde pública, cemitério e posto policial. Título 2. Da organização dos poderes municipais. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 10. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Artigo 11. A Câmara Municipal compõe-se de 15 vereadores eleitos na forma prevista pela Constituição Federal. Parágrafo único. O número de vereadores será fixado pela Justiça Eleitoral, tendo em vista a população do município e observados os limites estabelecidos no artigo 29, inciso 4º
da Constituição Federal. Artigo 12. As deliberações da Câmara, salvo disposição contrária nesta lei orgânica, serão tomadas por maioria de votos, estando presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se seu voto for decisivo.